Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Agora nós estamos iniciando a segunda parte da aula de Excel, né? O Excel 2007. Bom, como comentei para vocês na primeira parte, né? O Excel é a disciplina, o conteúdo que você pode ter a certeza absoluta que vai cair no seu concurso público. E o Excel, ele pode cair de duas formas, né? Como eu citei anteriormente. Ele pode cair a parte da estrutura, a parte dos comandos, a parte dos ícones e pode cair como vai cair, você pode ter certeza disso, que vai cair cobrando sobre funções e fórmulas. Então essa parte, né, nós iremos abordar o que seriam as funções e o que seriam as fórmulas, tá ok? Bom, sem mais delongas, vamos entender o que se cobra quando se trata de concurso público sobre o Excel, tá? Apesar, né, de nós estivermos falando de um pacote do Switch demasiadamente antiga, que é o 2007, não se mudou, gente, a questão da utilização tanto de função quanto de fórmulas. O que eu quero dizer para vocês? Que no Excel 2007, no Excel 2010, no Excel 2013 e no Excel 2016 é a mesma coisa, a mesma lógica. Pode ter mudado o quê? Pode ter mudado o nome do comando, tá? Ícones, mas a função é a mesma, ok? Bom, o que eu preciso saber primeiramente? Que você pode, né, utilizar tanto uma função assim como uma fórmula. Ah, professor, mas o que seria função? Função, gente, ele é pré-definido pelo próprio Excel. Então você não tem a necessidade de ficar quebrando a cabeça para fazer cálculos para conseguir encontrar determinado valor. Ok? Então o Excel já te dá isso para você de graça. São mais de 200 funções. Agora, se você quer fazer um cálculo manualmente, por exemplo, eu quero calcular uma média, né? Eu posso fazer isso manualmente? Pode. Você vai pegar a quantidade de valores e vai dividir, vai somar eles e vai dividir pela quantidade de elementos. Isso seria um cálculo de média, por exemplo. Mas você já tem algo que é automático. Se você chama, por exemplo, igual média, ele automaticamente já faz a soma dos valores, né, e divide pela quantidade dos mesmos valores inseridos. Então, você tem a função que é automática e você tem a fórmula que é manual. Bom, o que eu preciso saber? Tanto a função quanto a fórmula, ele tem que ser iniciado por esse símbolo, tá? Igual. Se você não colocar igual, ele não vai funcionar, ok? Então quer dizer que para que eu possa criar uma função, para que eu possa criar uma fórmula, eu preciso inserir um caractere. Que caractere é esse? O sinal de igual. Assim que você inseriu, né, o sinal de igual, nós iremos abordar agora a parte de função. O que eu coloco? Eu coloco o nome. Eu citei para vocês que eu quero fazer um cálculo de média, por exemplo, média de nota. Então eu vou colocar o nome da função, igual média. E aí é uma coisa bem importante, né? O média, se você pegar na língua portuguesa, nós sabemos que ele tem acento no mé, né? Acento agudo no e, no média, né? Mas se você digitar com acento ou sem acento, ele vai reconhecer. E aí há uma grande diferença do seu concorrente, né? Que o seu concorrente é o LibreOffice ou o BR Office, que é o Calc. O Calc só é permitido com acentuação. Então aí já nós temos uma diferença meio que gritante, né? Média, eu posso colocar com acentuação ou sem acentuação, que o Excel vai aceitar para mim normalmente. Bom, coloquei o sinal de igual, coloquei o nome. O que eu faço? Toda e qualquer função tem que ter parênteses, tá? Toda e qualquer função tem que ter parênteses. Depois, nós vamos trabalhar com intervalo, tá? Ah, professor, o que seria esse intervalo? Seriam os valores, os dados que você vai trabalhar nas células. E aí tem duas coisas que caem demais em concurso público e muitas questões que cobram esse conhecimento para ver se realmente o aluno sabe trabalhar com Excel. Porque nós temos dois tipos de intervalos. Nós temos o dois ponto e nós temos o ponto e vírgula. Como assim dois ponto e vírgula? Quando você tiver, por exemplo, dois pontos, significa que você está pegando uma sequência, né, de células. Quando você trabalha com ponto e vírgula, é individualmente. Então você vai colocar e, certo? Então, até e e. Então imagine só, eu vou colocar aqui do lado, para facilitar a tua visualização, uma função, né, igual média de
A1 até A5. Fecho, fecho, ok? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma função, né? Que vai pegar para mim e vai somar os valores que estão de A5, perdão, de A1 até A5. Como que eu sei que ele vai somar 5 valores? Simples, porque eu tenho 2 pontos. Então imagine que tivesse 1, 2, 3, 4, 5, ele somaria os 5 números e dividiria por 5 e daria o resultado para você. Agora, se eu pego essa mesma função igual média A1 e A5, a coisa muda totalmente de figura. Porque aqui ele poderia perguntar quantos valores serão somados e divididos, por exemplo? Somente 2. A1 e A5. Então, supondo, por exemplo, que nós tivéssemos no A1 o valor de, por exemplo, 3 e o A5 nós tivéssemos o valor de 5, né? Vamos calcular a média. A1 é 3, 3 mais 5 é equivalente a 8 e você vai dividir pela quantidade de valores. Então, 8 dividido por 2 é 4, tá ok? Isso seria o cálculo, tá? Então, preste atenção. Média, quando se fala ponto e vírgula, é individualmente, certo? Vamos pegar esses exercícios e vamos imaginar que o A1 até o A5 seja 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu recomendo, para você facilitar no teu concurso público, né? Quando você trabalha com células, sempre pegue as maiores, que é mais fácil e você não vai se confundir na hora de fazer o exercício. Então vamos lá. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Tá? 14 mais 1, 15. E aí como que funciona a média? Eu pego o valor e divido pela quantidade. Então são 1, 2, 3, 4, 5. 15 dividido por 5 é 3. Está aqui a média. Se eu pegasse essa mesma função, A1 vale 1 e, por incrível que pareça, daria certo aqui, ó. 1 mais 5 daria 6. 6 dividido por 2 daria 3. Nesse caso daria certo porque eu somei os valores somente de A1 e somente de 5. Isso que seria função, tá? Nós iremos abordar várias funções, tá? Nós iremos ter tanto funções básicas quanto funções avançadas, ok? E isso se trata quando você trabalha sobre função. Eu vou colocar aqui do lado, porque você vai lembrar daquela professora, do professor de matemática que fala o seguinte: a ordem dos fatores não altera o resultado, ou existem várias formas de chegar no mesmo resultado. E existem sim, até no mesmo no Excel. Aqui eu coloquei de forma automática. Mas, por exemplo, e se eu quero fazer através de fórmula, que é manual, como que ficaria esse cálculo? Para você fazer esse cálculo, eu vou ter que fazer uma lista de hierarquia na matemática, que aí você vai ter que lembrar. E aí você precisa lembrar de alguma coisa que é chamado de preferência ou prioridade, certo? Quando a gente trabalha com Excel, você vai ter que trabalhar com esse cara, tá? Que seria os parênteses. Para que serve o parênteses? Para você saber o seguinte, que todo e qualquer dado que tiver entre parênteses, ele vai ser feito primeiro para depois você continuar os sinais, que é multiplicação, divisão, né? Depois nós temos soma e subtração, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que fazer um cálculo da média. E nós sabemos que a média soma-se todos os valores e divide pela quantidade de valores. Então vamos pegar a média de A1 até A5. Como que ficaria através da fórmula? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, igual, vou colocar os valores que eu quero A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Professor, terminou? Não, aqui eu só somei. E aí você tem que entender que a média é a soma dividido pela quantidade, certo? Bom, são 5 valores, então eu vou dividir por 5. Se caísse na sua prova que isso está certo, né? Se fosse uma questão do CESP, por exemplo, você colocaria aqui não. Por que eu não colocaria aqui não? Porque eu não vou somar primeiro, eu vou fazer primeiro a divisão. Lembra da questão da prioridade? Primeiro parênteses, depois multiplicação, divisão,
soma, subtração. Tem parênteses aqui? Não tem parênteses aqui, então eu vou para o próximo. Qual que é o próximo? Multiplicação. Tem multiplicação aqui? Não tem multiplicação, professor. Tem divisão? Opa, tem divisão sim. Eu estou pegando o A5 dividido por 5. Então eu faria primeiro essa operação para depois somar. E o resultado daria certo? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar prioridade, né, para a primeira operação. E eu sei que eu vou ter que somar de A1, então eu insiro parênteses, até quem eu quero somar? Até A5. Opa, agora sim estaria correto. Se o CESP colocasse dessa forma, aí tudo bem, estaria correto. Por quê? Eu vou somar tudo que está entre parênteses para depois dividir. E aí se eu quero ter, por exemplo, somar primeiro dois números aqui dentro, eu posso? Posso. Se eu colocar um outro parênteses, né, sempre quem tiver no primeiro parênteses, né, vai ter a maior prioridade possível, ok? Então, olha a diferença, né? Isso nós fizemos um cálculo bem bobo, né, gente? Nós fizemos a média, mas olha o tamanho da fórmula, olha o tamanho da função. Não é algo muito mais rápido? E aí, o resultado vai ser o mesmo? Sim, o resultado vai ser o mesmo. A média aqui vai ser 3 e a média aqui também vai ser 3, ok? Então, você pode escolher tanto função quanto fórmula, que o resultado vai ser idêntico, dependendo do seu raciocínio lógico. Uma pegadinha de concurso é este sinalzinho aqui, ó, né? O circunflexo, né? Ah, eu não sei o circunflexo. Lembra do chapeuzinho, tá? O que funciona o chapeuzinho? Ele é exponenciação, gente. Professor, o que é exponenciação? Potência, gente. Então imagine só, ele dê esse resultado. Supondo que nós temos a célula A1, que é equivalente a 2, e nós temos a célula A2, que é equivalente a 3, ok? Então ele deu o resultado que A1 vale 2, né? E que A2 vale 3. Ele vai falar o seguinte: qual é o resultado da célula A3 que possui a seguinte fórmula? Igual A1 exponenciação A2. Certo? Olha o que ele fez. Ele pegou o valor de A1, né, e ele fez a exponenciação de A2. E aí, matemática básica. É como se fosse o seguinte: 2 elevado ao cubo. E pelo amor de Deus, não vai errar na hora do concurso. 2 elevado ao cubo não é 6, tá? Você vai pegar esse valor e vai colocar 2 que multiplica vezes 2 que multiplica vezes 2. Por quê? É a quantidade da potência. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 são 8. Então tá aqui o gabarito, ok? Então fiquem atentos. Se ele colocar, né, o sinal de exponenciação, você vai fazer uma potência. E aí você tem que fazer esse raciocínio lógico para chegar ao resultado, né, para que você possa conseguir gabaritar a tua prova, ok? Então, sabemos o funcionamento de como se dá uma função e sabemos também o funcionamento quando se trabalha com fórmulas. Os dois vão dar certo? Vão, tá? Então fiquem atentos aí. E aí o que eu cito para vocês que é concurso batata sempre cair, gente, é a questão do parênteses, né? Questão da prioridade, você tem que focar, porque ele coloca uma fórmula lá, ele pergunta qual que é o resultado. Se tiver parênteses, sempre você vai focar nele. Se tiver multiplicação, você sempre vai focar nele. Se tiver divisão, você vai focar nele, depois soma e por último a subtração, ok? Então vamos aprender quais são as funções que caem, né? Já aprendemos como é que ela trabalha, vamos aprender agora quais são as mais cobradas, tá? Bom, as funções mais cobradas são soma, média, multi, produto, mínimo, máximo, maior, menor. Poxa vida, professor, eu vou ter que decorar isso? Infelizmente vai. Porque, queira ou não, essas são as que mais caem em concurso. Existem mais de 200, tá? E isso são só as básicas. Isso aqui é para você se manter no concurso, gente. Então quer dizer que essa eu não posso errar nenhuma? Não. Você pode até errar as avançadas. As básicas você não pode. Tá ok? Então vamos começar trabalhando com a soma, né? Professor, como é que a soma trabalha? Bom, a soma o próprio nome já vai falar. Ele vai fazer uma soma dos valores que você está utilizando. E aí eu coloquei aqui uma planilha qualquer, né? Que nós temos 3 colunas e 2 linhas, porque eu quero explicar uma coisa que é bem interessante para concurso, tá?
Supondo que ele dê essa função aqui, ó, igual soma, vou pegar o valor A1, 2 ponto, até o valor B2. E aí ele pergunte para você, qual é o valor que vai sair do resultado dessa função. Eu coloquei isso aqui, né, que você pode perceber que são valores que existem tanto coluna quanto linhas, porque eles cobram o entendimento se você entende percorrer uma planilha. Lembrando que lá na aula básica nós aprendemos que uma célula ela é composta por coluna, que seria na vertical, e linha, que seria na horizontal, ok? E aí você precisa ter um embasamento que é o seguinte, eu tenho letras diferentes e números diferentes. Quando eu tenho isso, significa que o quê? Que ele percorreu colunas diferentes e percorreu linhas diferentes. O professor, ele pode fazer isso? Pode. E normalmente ele faz e muito. Porque o usuário ele pensa o seguinte, bom, o A1 está aqui, né? Como que eu sei que o A1 está aqui, professor? Bom, ele está na coluna A, na posição da linha 1. Beleza. Ele está somando A1 e ele está somando B está aqui, posição 2 está aqui. Ah, então o gabarito batata, professor, 60. E aí você pode marcar e você pode chorar também. Por quê? Porque você errou uma questão fácil. Ah, professor, qual que seria o gabarito? 50 mais 60, 110. 110 mais 20, 130. O gabarito seria 140. Professor, da onde que o senhor tirou esse resultado? Bom, para isso eu vou ensinar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Como percorrer, tá? Como percorrer uma planilha quando ele trabalha com valores mistos. Bom, sabemos que a coluna trabalha com letras, ok? Então o que você vai fazer? Você vai colocar ponto inicial, ponto final, ok? Então ele estava na posição A e foi para a posição B. Então você conta nos dedos, gente, não tenha vergonha. Eu estava em A e fui para B. Então quantas colunas eu andei? 2 colunas. Então você vai colocar o valor aqui. Eu andei 2 colunas. E do mesmo procedimento que você fez na linha, né? Perdão, você fez na coluna, você faz na linha também. Bom, eu estava na linha 1, né? E fui para a linha 2. Então você vai fazer a mesma pergunta. Quantas linhas eu andei? Bom, eu estava na 1 e fui para a 2. Então significa que eu andei duas linhas. E onde que eu vou chegar? Porque o resultado dos valores que você vai trabalhar vai ser a multiplicação da linha com a coluna. Então quer dizer que nessa função eu trabalhei com quantas células? 4. 4 células. E aí você já sabe percorrer que se eu comecei em A1 e fui até B2, eu peguei todo esse preenchimento. E aí você pode contar para confirmar com o resultado que eu acabei de falar para vocês. Uma célula, 2 células, 3 células, 4 células. E aí você vai somar 50 mais 60, 110, 110 mais 20, 130 e aí mais 10, 140, que é o nosso gabarito. Professor, é meio que complicado. Realmente, confesso para vocês que não é tão fácil de se compreender no primeiro momento. Mas a partir do momento que você entender esse macete que eu passei para vocês, tudo fica mais fácil. Então, sempre quando você pegar uma função, certo? Que tenha letras diferentes, linhas diferentes, que seriam os números, façam este macete, tá? Por quê? Você tem que descobrir qual que é o preenchimento da função. Sabendo o preenchimento da função, você sabe qual que é o valor que você tem, ok? Então, soma de A1 até B2 vai dar 140. E aí, pegando o conceito que nós aprendemos, se eu tiro esse ponto, 2 pontos, e coloco ponto e vírgula, a coisa muda totalmente de figura, tá? Por quê? Porque o ponto e vírgula não é uma sequência. O ponto e vírgula é individualmente. Então, se eu coloco dessa forma, olha o resultado, que vai dar. Se eu tivesse com 2 pontos, daria o resultado de 140. Se eu estou com ponto e vírgula, olha o resultado que vai dar, gente. Soma de A1. Quem é A1? 10. Ponto e vírgula, então é E. B2 está aqui. Quanto que vale B2? 50. Então, o resultado é
60. Porque eu peguei este valor e eu peguei somente esse valor. Por que que eu peguei somente esse valor? Ponto e vírgula. Olha a diferença que um sinal vai dar no seu gabarito. Então, temos que lembrar dessas duas coisas. Primeiro, identificar qual é o intervalo. Se for 2 pontos, sequência. Se for ponto e vírgula, individualmente. Depois, saber qual que é o preenchimento, aonde vai ser a área que vai ocupar as células. Feito isso, gente, fica fácil de se entender, ok? Então eu vou apagar aqui e vou fazer outro exercício, só que não com a função de soma. Vou fazer agora com a função de média, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui!